aula lucis fulgida, vitam datam per Virginem, gentes redempte plaudite. Iesu tibi sit gloria, qui natus esse Virgine, cum Padre et Almo Spiritu, in sempiterna saecula. Diário de um Pároco de Aldeia, por Jorge Bernano. Tradução Roberto Malê, editora Sétimo Selo, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e queiram auxiliá-lo, e se é possível, através de Pix, Apoia-se ou Vaquinha, centavos serão muito bem-vindos. Também é possível auxiliar o canal comprando livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. E também é possível tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se um membro, você estará fazendo parte e ajudando a dar continuidade ao que acontece aqui no canal. Muito obrigada a todos pela presença. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal caso já não tenham feito, porque tudo isso faz muita diferença em termos de engajamento. E eu peço também para que, por favor, orem por mim, roguem por mim a Deus, nosso Senhor. Uma boa escuta a todos. Que Deus vos abençoe. Seguimos ainda na segunda parte. Impressão de que isto ainda não é nada, que a verdadeira tentação a que aguardo está bem longe, que sobe até mim lentamente, anunciada por essas vociferações delirantes. E minha pobre alma também a aguarda, e se cala. Fascinação do corpo e da alma. A brusquidão, o caráter fulminante da minha desgraça, o espírito de oração abandonou-me, sem me dilacerar, por si mesmo, como um fruto que cai. O pavor só surgiu depois. Compreendi que o vaso estava quebrado quando vi minhas mãos vazias. Sei muito bem que uma provação como esta não é novidade. Um médico sem dúvida me diria que sofro de um simples esgotamento nervoso, que é ridículo pretender sustentar-me com um pouco de pão e vinho. Mas primeiro não me sinto esgotado, longe disso. Estou melhor. Ontem fiz quase uma refeição. Batatas, manteiga. Ademais, termino facilmente todo o meu trabalho. Deus sabe como quero sustentar uma luta contra mim mesmo. Parece-me que recuperaria a coragem. Minha dor de estômago ressurge às vezes, mas agora ela me surpreende. Não a espero mais a cada segundo, como antes. Sei também que se conta muitas coisas, verdadeiras e falsas, sobre os sofrimentos dos santos. A semelhança é só aparente, pobre de mim. Os santos não deviam se afeiçoar às suas dores, e sinto que estou me afeiçoando à minha. Se cedesse à tentação de me queixar para alguém, o último laço entre Deus e mim seria rompido. Sinto que entraria no silêncio eterno. E, entretanto, percorri um longo caminho, ontem, na estrada de Torce. Minha solidão é agora tão profunda, tão verdadeiramente inumana, que me veio a ideia, repentinamente, de ir rezar junto ao túmulo do velho doutor Del Pende. Depois pensei no seu protegido, nesse rebatute, que não conheço. No último momento, faltaram-me forças. Visita da senhorita Chantal. Não me sinto capaz esta noite de relatar nada desse encontro tão desconcertante. Infeliz de mim. Não sei nada sobre as pessoas, não saberei nunca. As faltas que cometo não me servem para nada, perturbam-me demais. Pertenço a essa espécie de fracos, de miseráveis,
cujas intenções são sempre boas, mas que oscilam por toda a vida entre a ignorância e o desespero. Esta manhã corri até Torce depois da missa. O senhor vigário de Torce está adoentado, na casa de uma de suas sobrinhas em Lille, e não voltará antes de 8 ou 10 dias, pelo menos. Daqui até lá... Escrever me parece inútil. Não saberia confiar um segredo ao papel. Não poderia. Aliás, provavelmente nem teria esse direito. A decepção foi tão forte que, quando me disseram que o senhor pároco não estava, tive que me apoiar na parede para não cair. A governanta observava-me com um olhar mais curioso do que compassivo, com um olhar que já notei mais de uma vez nessas últimas semanas, e em pessoas bem diferentes. O olhar da senhora Condessa, o do Simplício e de outros, como se eu causasse um pouco de medo. A lavadeira marcial estendia a roupa limpa no pátio, e como eu estava me dando um tempo para respirar antes de pegar a estrada, percebi claramente que as duas mulheres falavam de mim. Uma delas disse mais alto, com um acento que me fez enrubescer: "Pobre rapaz." O que sabem elas? Dia terrível para mim. E o pior é que me sinto incapaz de qualquer apreciação razoável, moderada, de fatos cujo verdadeiro sentido talvez me escape. Já tive momentos de desatino, de angústia. Mas então, e sem que percebesse, guardava essa paz interior em que os acontecimentos e os seres refletiam-se como que num espelho, num lençol de água límpida que me enviava a sua imagem. A fonte está turva, agora. Coisa estranha. Vergonha, talvez? Enquanto certamente por culpa minha a oração é de tão pouca ajuda, só recupero um pouco de sangue frio nesta mesa, diante dessas folhas de papel em branco. Como eu gostaria que isto não passasse de um sonho mau. Por causa dos funerais da senhora Ferrand, tive que rezar a missa às 6 da manhã. O coroinha não veio. Achei que estava sozinho na igreja. Nessa hora, nesta estação, o olhar mal chega além dos degraus do coro, e o resto fica no escuro. Ouvi subitamente com clareza o leve ruído de um terço deslizando pelo banco e caindo no chão. Depois, mais nada. Na hora da bênção, não ousei levantar os olhos. Ela me esperava na porta da sacristia. Eu o sabia. Seu rosto delgado estava ainda mais torturado que anteontem, e tinha aquela ruga no canto da boca, tão desdenhosa, tão dura. Disse-lhe: "Sabe muito bem que não posso recebê-la aqui. Saia!" Seu olhar me deu medo, mas não me sentia fraco. Meu Deus, que ódio naquela voz! E seu olhar continuava altivo, sem constrangimento. Então é possível odiar sem sentir vergonha? "Senhorita", disse eu, "o que prometi fazer, eu o farei. Hoje mesmo. É que amanhã, meu senhor, será muito tarde. Ela sabe que vim ao presbitério, ela sabe tudo. Astuta como um animal. Eu não desconfiava antes. A gente se habitua com seus olhos, acha que são bons. Agora eu os queria arrancar, aqueles olhos, queria mesmo. Eu os esmagaria com os pés. Assim. Fala isso a 2 passos do Santíssimo Sacramento? Não tem nenhum temor a Deus? Eu a mataria, disse. Eu a mataria. Ou me mataria. O senhor terá que se explicar sobre isso um dia com seu bom Deus. Ela dizia essas loucuras sem elevar a voz. Ao contrário, às vezes mal a ouvia. Também a havia muito mal distinguia seus traços. Uma mão apoiada na parede, a outra segurando o casaco de pele que lhe descia pelo lado. Inclinava-se na minha direção, e sua sombra, tão longa sobre os ladrilhos, tinha a forma de um arco. Meu Deus! As pessoas que acreditam que a confissão nos aproxima perigosamente das mulheres estão muito enganadas. As mentirosas e as maníacas só nos causam piedade.
e a humilhação das outras, das sinceras, é contagiosa. Foi somente nesse momento que compreendi a secreta dominação desse sexo sobre a história, sua espécie de fatalidade. Um homem furioso tem um aspecto de louco, e as pobres filhas do povo que conheci em minha infância, com suas gesticulações, seus gritos, sua grotesca ênfase, só me faziam rir. Não sabia nada desse arrebatamento silencioso que parece irresistível, desse grande ímpeto de todo o ser feminino em direção ao mal, à pressa, essa liberdade, essa naturalidade do mal, no mal, na raiva, na vergonha. Aquilo era quase belo, de uma beleza que não é deste mundo, nem do outro, de um mundo mais antigo, anterior ao pecado, talvez? Anterior ao pecado dos anjos. Repeli essa ideia como pude. É absurda, perigosa. Não me pareceu bela a princípio, e formulei-a para mim mesmo, aliás, de maneira muito imperfeita. O rosto da senhorita Chantal estava muito perto do meu. A luz da manhã crescia lentamente através dos vidros foscos da sacristia. Uma manhã de inverno, de uma terrível tristeza. O silêncio entre nós dois, claro, não durou mais que um instante, o tempo de uma Salve Regina. E com efeito as palavras da Salve Regina, tão belas, tão puras, tinham-me vindo realmente aos lábios, sem que eu o percebesse. Ela deve ter notado que eu rezava. Bateu o pé com raiva. Tomei-a pela mão. Uma mão tão pequena, tão suave, que mal se contraiu. Devo ter-lhe apertado mais forte que pensava, sem dúvida. Disse-lhe: ajoelhe-se primeiro. Ela flexionou um pouco os joelhos diante da Santa Mesa. Apoiava nela suas mãos e me olhava, com um ar de insolência e desespero inimagináveis. Diga: meu Deus, só me sinto capaz neste momento de vos ofender. Mas não sou eu que vos ofendo, é o demônio que está no meu coração. Ela então repetiu, palavra por palavra, com uma voz de criança recitando. É quase uma garotinha, apesar de tudo. Seu longo casaco de pele tinha caído todo no chão, e eu pisava nele. Ergueu-se bruscamente, afastou-se de mim e, com o rosto voltado para o altar, disse entre dentes: o Senhor pode me condenar se quiser. Pouco me importa. Fingi não ouvir. De que adiantaria? Senhorita, retomei, não posso continuar conversando aqui no meio da igreja. Só há um lugar em que posso ouvi-la. E empurrei-a delicadamente para o confessionário. Ela mesma pôs-se de joelhos. Não quero me confessar. Não é o que peço. Pense apenas que essa grade de madeira já ouviu a confissão de inumeráveis misérias, hein? Que está como que impregnada delas. Não importa que seja uma jovem nobre, o orgulho aqui é um pecado como os outros. Um pouco mais de lama sobre uma montanha de lama. Chega! Disse ela. Sabe muito bem que só o que peço é justiça. Aliás, não ligo para a lama. Lama é ser humilhada como eu sou. Desde que essa horrível mulher entrou na minha casa, comi mais lama do que pão. São palavras que aprendeu nos livros. A senhorita é uma criança. Deve falar como uma criança. Uma criança. Há muito tempo que não sou mais uma criança. Sei tudo o que é preciso saber, agora. Sei o bastante para a vida toda. Tenha calma. Estou calma. Gostaria que o senhor estivesse tão calmo quanto eu. Eu os ouvi esta noite. Estava bem embaixo da sua janela no jardim. Eles não se preocupam mais nem em fechar as cortinas. Começou a rir horrivelmente. Como não quis continuar de joelhos, tinha que dobrar-se em duas,
a face contra o confessionário, e era sufocada pela cólera. Sei perfeitamente que arranjarão um jeito de se livrar de mim, custe o que custar. Devo partir para a Inglaterra terça que vem. Mamãe tem uma prima lá. Acha que esse projeto é muito conveniente, muito prático. Conveniente. É revoltante. Mas ela crê em tudo que eles dizem. Não importa o quê. Exatamente como um sapo engole uma mosca. Sua mãe, comecei. Ela me respondeu com palavras quase ignóbeis, que não ouso registrar aqui. Dizia que a infeliz mulher não soubera defender sua felicidade, sua vida, que era imbecil e covarde. Anda escutando atrás das portas. Retomei. Olhando pelo buraco das fechaduras, age como uma espiã, a senhorita, uma nobre e tão altiva. Eu não passo de um pobre camponês. Passei 2 anos da minha juventude em um bar miserável onde a senhorita sequer poria os pés. Mas não agiria assim, nem que fosse para salvar a minha vida. Ela ergueu-se bruscamente e ficou em pé diante do confessionário, a cabeça baixa, a face sempre muito fechada. Gritei, fique de joelhos, de joelhos! Obedeceu-me de novo. Anteontem tinha me censurado por ter tomado muito a sério, ou que talvez não passasse de uma obscura inveja, de sonhos mórbidos, pesadelos. Fomos tão advertidos sobre a malícia daquelas que nossos velhos tratados de moral chamam bizarramente de pessoas do sexo oposto. E nesse momento imaginava muito bem o vigário de Torce dando de ombros. Mas é que eu estava sozinho diante da mesa, da minha mesa, refletindo nas palavras maquinalmente guardadas pela memória e cujo acento tinha perdido para sempre. Mas agora eu tinha diante de mim um rosto estranho, desfigurado não pelo medo, mas por um pânico mais profundo, mais interior. Sim, eu já tenho a experiência de uma certa alteração das faces bastante parecida, mas só a tinha observado até então nas faces dos agonizantes, e lhe atribuía naturalmente uma causa banal, física. Os médicos costumam falar da máscara da agonia. Os médicos se enganam com muita frequência. O que dizer? O que fazer em favor dessa criatura ferida, cuja vida parece escorrer aos borbotões em alguma mutilação invisível? E apesar de tudo, achava que devia ficar em silêncio ainda por alguns segundos, correr esse risco. Tinha, aliás, reencontrado um pouco de forças para rezar. Ela também estava calada. Nesse momento, aconteceu uma coisa extraordinária. Não a explico, relato-a como se deu. Ando tão cansado, tão nervoso, que é bem possível, afinal de contas, que tenha sonhado. Enfim, enquanto eu fixava aquela abertura sombria, pela qual, mesmo em pleno dia, é difícil reconhecer um rosto, o da senhorita Chantal começou a aparecer pouco a pouco, gradualmente. A imagem permanecia ali, sob meus olhos, em uma espécie de instabilidade maravilhosa, e eu não me movia, como se o menor gesto pudesse dissolvê-la. Claro que não fiz essa observação na hora. Ela veio mais tarde. Pergunto-me se essa espécie de visão não estaria relacionada à minha prece. Se não era, talvez, a minha própria prece. A minha oração era triste. E a imagem era triste como ela. Eu mal conseguia aguentar aquela tristeza. E, ao mesmo tempo, desejava partilhá-la, assumi-la por inteiro. Que ela me penetrasse, enchesse meu coração, minha alma, meus ossos, meu ser. Ela fazia calar-se em mim esse surdo rumor de vozes confusas, inimigas, que ouvia sem cessar há 2 semanas. Restabelecia o silêncio de outrora, o bendito silêncio em cujo seio Deus vai falar. Deus fala. Saí do confessionário e ela estava em pé diante de mim. Estávamos de novo face a face. Eu não reconheci mais minha visão. Sua palidez era extrema, quase ridícula. Suas mãos tremiam. Eu não posso mais aguentar,
disse com uma voz pueril. Por que me olhou assim? Deixe-me. Tinha os olhos secos, ardentes. Não sabia o que responder. Reconduzia delicadamente até a porta da igreja. Se a senhorita ama seu pai, não continuará nesse horrível estado de revolta. Ou chama isso amar? Não o amo mais, respondeu. Acho que tenho ódio dele. Tenho ódio de todos. As palavras sibilavam em sua boca, e ao final de cada frase como que soluçava, um soluço de desgosto, de cansaço, não sei. Não quero que me tome por uma tola, disse com um tom de presunção e orgulho. Minha mãe imagina que não sei nada da vida, como ela diz. Só se eu tivesse os olhos dentro dos bolsos. Nossos empregados são verdadeiros macacos. E ela acha que são impecáveis, gente de confiança. Ela os escolheu, imagine. As meninas deveriam ser postas em internatos. Enfim, com 10 anos, talvez antes, eu já sabia de quase tudo. Isto causava-me horror, piedade, mas eu aceitava mesmo assim. Como se aceita uma doença, a morte, muitas outras necessidades repugnantes a que temos que nos resignar. Mas havia meu pai. Meu pai era tudo para mim. Um mestre, um rei, um deus, um amigo, um grande amigo. Quando eu era pequena, falava muito comigo, tratava-me quase de igual para igual. Tinha sua fotografia em uma medalha no peito, com uma mecha de cabelos. Minha mãe nunca compreendeu isso. Minha mãe. Não fale de sua mãe. A senhorita não a ama e até... Ah, pode continuar, eu a detesto. Sempre a de cálice, por Deus, hã? Há em todas as casas, mesmo nas cristãs, animais invisíveis, demônios. O mais feroz deles estava em seu coração há muito tempo, e você não sabia. Tanto pior, disse. Gostaria que esse animal fosse horrível, tenebroso. Não respeito mais a meu pai. Não acredito mais nele. Eu desprezo todo o resto. Ele me enganou. Pode-se enganar uma filha como se engana uma esposa. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É pior. Mas eu me vingarei. Vou me salvar em Paris. Vou me desonrar. E escreverei para ele: olha o que o Senhor fez de mim. E sofrerá o que tenho sofrido. Refleti por um momento. Parecia-me ler nos seus lábios outras palavras que não pronunciava, que se inscreviam uma a uma em meu cérebro, chamejantes. Gritei quase fora de mim: não fará isso! Não é a fazer isso que está sendo tentada, eu sei. Ela se pôs a tremer tão fortemente que teve que apoiar ambas as mãos na parede. E aconteceu um pequeno fato que relato junto com o outro, também sem explicá-lo. Falei ao acaso, suponho. E, entretanto, tinha certeza de que não estava enganado. Dê-me a carta, hã? A carta que está aí no seu bolso. Agora! Ela não tentou resistir. Deu apenas um profundo suspiro, estendeu-me o papel, erguendo os ombros. O senhor é o próprio diabo, disse. Saímos quase tranquilamente, mas eu mal conseguia ficar em pé. Caminhava curvado, minha dor de estômago, que estava quase esquecida, fazia-se novamente sentir, mais forte, mais angustiante do que jamais tinha sido. Uma palavra do meu caro Dr. Delbende veio à minha memória. Uma dor espetada. Era assim mesmo. Pensava naquele texugo que o senhor conde tinha cravado no chão na minha frente com um golpe de espeto e que agonizava varado de um lado a outro num buraco, abandonado até pelos cães.
A senhorita Chantal, aliás, não prestava nenhuma atenção em mim. Caminhava de cabeça erguida por entre os túmulos. Mal me atrevia a olhá-la. Tinha sua carta entre meus dedos e ela às vezes olhava para trás, obliquamente, com uma expressão estranha. Era difícil segui-la. Cada passo podia arrancar-me um grito. E eu mordia cruelmente os lábios. Enfim, julguei que essa batalha contra a dor não estava isenta de orgulho. Eu simplesmente pedi-lhe que esperasse um pouco. Que não podia mais. Talvez fosse a primeira vez que olhava para o rosto de mulher. Talvez fosse a primeira vez que olhava para um rosto de mulher. É claro que eu não as evito normalmente, e até acontece de achá-las agradáveis. Mas sem ter o escrúpulo de alguns colegas do seminário, conheço muito bem a malícia do povo para não observar a reserva indispensável a um padre. Hoje a curiosidade sobrepôs-se. Uma curiosidade que não me envergonha. Era, creio eu, a curiosidade do soldado que se arrisca fora da trincheira para ver afinal o inimigo cara a cara. Ou ainda... Lembro-me que aos 7 ou 8 anos, acompanhando minha avó à casa de um velho primo falecido e deixado sozinho no quarto, ergui um pouco o seu véu e olhei bem o rosto do morto. Há rostos puros que irradiam pureza. Assim deve ter sido, sem dúvida, aquele que tinha diante de mim. E agora ele tinha não sei que de fechado, de impenetrável. A pureza não estava mais nele, mas a cólera, nem o desprezo, nem a vergonha tinham conseguido ainda apagar seu sinal misterioso. Eles o contrafaziam, simplesmente. Sua nobreza extraordinária, quase assustadora, testemunhava a força do mal, do pecado, desse pecado que não era o seu... Ah, Deus! Somos tão miseráveis que a revolta de uma alma altiva pode voltar-se contra si mesma. Faça o que bem entender, disse-lhe. Estávamos bem no fundo do cemitério, perto da pequena porta que dá para o barraco de Casimiro. Nesse canto abandonado, onde a grama está tão alta que não se distingue mais os túmulos. Túmulos abandonados há mais de um século. Qualquer outro teria recusado ouvi-la. Talvez. Eu a ouvi. Muito bem. Mas não responderei ao seu desafio. Deus não responde a desafios. Devolva a minha carta, e eu o deixarei em paz. Saberei me defender sozinha. Defender-se de quem, hã? E de quê? O mal é mais forte que você, minha filha. É tão orgulhosa que acredita estar fora do seu alcance? Pelo menos fora do alcance da lama, se eu quiser, disse ela. A senhorita mesma é lama. Palavras! Será que o seu bom Deus agora proíbe amar nosso pai? Não pronuncie a palavra amor, disse eu. Perdeu esse direito. E sem dúvida esse poder. O amor. Há pelo mundo afora milhões de seres que o pedem a Deus. Estão prontos a sofrer 1000 mortes para que caia em sua boca calcinada uma gota d'água. Dessa água que não foi recusada à samaritana e que imploram em vão. Eu mesmo, que estou falando agora, detive-me a tempo. Mas ela deve ter compreendido. Parecia transtornada. É verdade que, apesar de estar falando em voz baixa, ou exatamente por isso, talvez, a violência que me impunha devia dar à minha voz um acento particular. Eu a sentia como que tremer em meu peito. Será que aquela menina achava que eu estava louco? Seu olhar fugia do meu, e eu tinha a impressão de que a sombra nas suas faces estava aumentando. Sim, retomei. Guarde para os outros essa desculpa, hã? Não passo de um pobre padre bastante indigno e infeliz. Mas eu sei o que é o pecado. A senhorita não sabe. Todos os pecados são semelhantes.
Só há um único pecado. E não lhe falo em uma linguagem obscura. Essas verdades estão ao alcance do mais humilde cristão, desde que disponha a recebê-las de nós. O mundo do pecado está perante o mundo da graça, como a imagem de uma paisagem refletida sobre uma água negra e profunda. Existe uma comunhão dos santos e também uma comunhão dos pecadores. Na raiva que os pecadores têm uns dos outros, no seu desprezo, eles se unem, se abraçam, se agregam, se confundem. E não serão um dia, aos olhos do Eterno, mais que um lago de lama sempre viscoso, sobre o qual passa e repassa em vão a imensa maré do amor divino, o mar de chamas vivas e estrondosas que fecundou o caos. Quem pensa que é, para julgar o pecado do próximo? Quem julga o pecado une-se a ele, desposa-o. E essa mulher que a senhorita odeia, acha que é muito diferente dela? Mas o seu ódio e o seu pecado são como brotos de um mesmo ramo. Que importam suas querelas? Os gestos, os gritos não são nada, vento. A morte, no fim das contas, logo vai reduzi-las à imobilidade, ao silêncio. Que importa se desde agora vocês estão unidos no mal, presos os três na armadilha do mesmo pecado, na mesma carne pecadora, companheiros, sim, companheiros, companheiros por toda a eternidade. Devo estar reproduzindo muito mal as minhas palavras, pois não ficou nada de preciso em minha memória senão os movimentos do rosto em que eu acreditava lê-las. Chega! Disse ela com uma voz surda. Mas os seus olhos não pediam perdão, não. Jamais tinha visto, sem dúvida jamais verei, um rosto tão duro. E, entretanto, não sei que pressentimento me assegurava que aquele era seu maior e último esforço contra Deus, que o pecado saía dela. Como falar de juventude, de velhice? Aquela face dolorosa era então a mesma que tinha visto algumas semanas antes, quase infantil? Eu não saberia dizer sua idade. E talvez não tivesse nenhuma. Mesmo? O orgulho não tem idade. A dor também não. Afinal. Partiu sem dizer uma palavra, bruscamente, depois de um longo silêncio. O que fiz eu? O que fiz eu? Voltei muito tarde de Albim, onde tinha que visitar uns doentes depois do jantar. Certamente é inútil tentar dormir. Como pude deixá-la ir daquela maneira? Nem mesmo lhe perguntei o que esperava de mim. A carta continua no meu bolso. Eu só vi seu sobrescrito. Está endereçada ao senhor conde. Minha dor espetada na boca do estômago não para. Até as costas estão doloridas. Náuseas perpétuas. Estou quase feliz de não poder refletir. A feroz distração do sofrimento é mais forte que a angústia. Penso naqueles cavalos manhosos que menininho ia ver ferrarem na casa do oficial de cavalaria Cardinaux. Quando a corda empapada de sangue e espuma era amarrada em torno dos seus focinhos, os pobres animais ficavam tranquilos, baixando as orelhas e tremendo sobre suas longas pernas. Tá aí o que tu querias, paspalho, dizia o oficial com uma risada enorme. Tenho o que queria, também. A dor parou de repente. Ela, aliás, tão irregular, tão constante que, com o cansaço ajudando, eu quase adormeci. Quando cedeu, ergui-me de um salto, as têmporas pulsando, o cérebro terrivelmente lúcido, com a impressão, a certeza de ter ouvido alguém me chamar.
Minha lâmpada ardia ainda sobre a mesa. Dei a volta no jardim em vão. Eu sabia que não encontraria ninguém. Tudo me parecia ainda um sonho, mas do qual vejo cada detalhe com muita clareza, com uma espécie de luz interior, de iluminação fria que não deixa nenhum canto de sombra onde eu pudesse encontrar alguma segurança, algum repouso. Deve ser assim que, depois da morte, o homem revê a si mesmo. Ah, sim. O que fiz eu? Fazia semanas que eu não rezava mais, que não podia mais rezar. Não podia mais? Quem saberá? Essa graça das graças se merece, como qualquer outra, e eu não a merecia mais, sem dúvida. Enfim, Deus tinha se retirado de mim. Disto, ao menos, não tenho dúvida. E então, eu não era mais nada. E guardei somente para mim esse segredo. Mais ainda. Tirava uma gloríola desse silêncio guardado. Achava-o belo, heróico. É verdade que tentei ver o senhor vigário de Torce, mas era aos joelhos de meu superior, o senhor Deão de Blagermont, que deveria ter ido lançar-me. Diria para ele: não estou mais em condições de dirigir uma paróquia. Não tenho nem prudência, nem juízo, nem bom senso, nem verdadeira humildade. Ainda há poucos dias eu me permiti julgá-lo. Quase o desprezei. Deus me puniu. Envie-me de volta para o seminário. Sou um perigo para as almas. Ele teria compreendido. Quem não compreenderia, aliás, com a simples leitura destas páginas miseráveis, em que minha fraqueza, minha vergonhosa fraqueza, salta a cada linha? É este o testemunho de um condutor de paróquia? De um guia de almas? De um mestre? Pois eu deveria ser o mestre desta paróquia. E apresento-me assim. Um infeliz mendigo que vai, a mão estendida de porta em porta, sem ousar sequer bater. Certamente eu não recusei a tarefa. Fiz o meu melhor. E para quê? Esse melhor não era nada. O guia não será julgado apenas por suas intenções, não. Tendo assumido o encargo, é responsável pelos resultados. E, por exemplo, recusando-me a confessar o mau estado da minha saúde, é possível acreditar que obedecia a um sentimento, mesmo que exaltado, de dever? Aliás, eu tinha o direito de correr esse risco? O risco de um guia é o risco de todos. Já anteontem, não deveria ter recebido a senhorita Chantal. Sua primeira visita ao presbitério era quase inconveniente. Ao menos eu poderia tê-la interrompido antes que... Mas agi só por mim mesmo, como sempre. Não quis ver que aquela criatura diante de mim, à beira do ódio e do desespero, como de um duplo abismo, e vacilando tanto. Rosto torturado. Claro, um rosto como aquele não pode estar mentindo. Uma aflição como aquela. Entretanto, outras aflições não me abalaram a tal ponto. De onde essa me pareceu como um desafio intolerável, hein? A recordação da minha miserável infância estava muito próxima, me parece. Também eu conheci antigamente esse recuo assustado perante a infelicidade e a vergonha do mundo. Ah, Deus, a revelação da impureza não passaria de uma prova banal se ela não nos revelasse a nós mesmos. Essa voz medonha jamais ouvida e que, de um só golpe, arranca de nós um longo murmúrio. Que importa? Deveria ter agido com muito mais reflexão, mais prudência. E eu desferi meus golpes ao acaso, correndo o risco de atingir, talvez, do animal feroz a presa inocente, desarmada. Um sacerdote digno deste nome não vê unicamente o caso concreto. Como sempre,
Sinto que simplesmente não levei em conta as necessidades familiares, sociais, os compromissos, legítimos, sem dúvida, que elas engendram. Um anarquista. Um sonhador. Um poeta. O senhor Deão de Blangermont tem plena razão. Acabo de passar uma hora inteira à janela, apesar do frio. O luar cria no vale uma espécie de renda luminosa, tão leve que o movimento do ar a desfaz em longos fios que sobem obliquamente aos céus e parecem planar a uma altura vertiginosa. Muito próximos, entretanto. Tão próximos que os vejo flutuar como manchas nas copas dos álamos. Ah, quimeras! Não conhecemos realmente nada deste mundo. Não estamos no mundo. À minha esquerda havia uma grande massa sombria cingida por um halo, e que por contraste tem o brilho de um rochedo de basalto, uma densidade mineral. É o ponto mais elevado do parque. Um bosque plantado de olmos, e mais para o topo da colina, imensos pinheiros que as tempestades do oeste mutilam a cada outono. O castelo está do outro lado, dando as costas para a aldeia, para nós todos. Não, por mais que tente, não recordo mais nada daquela conversa, nenhuma frase precisa. Diria que meu esforço para resumi-la em algumas linhas neste diário apagou tudo o que restava dela. A minha memória está vazia. Um fato, porém, chama a minha atenção. Enquanto que de ordinário me é impossível alinhar 10 palavras seguidas sem tropeçar, parece-me que falei em abundância. E, entretanto, exprimia, talvez pela primeira vez, sem precauções, sem rodeios, temo que também sem escrúpulos, esse sentimento tão vivo. Mas não é um sentimento, é quase uma visão. Não tem nada de abstrato. A imagem que tenho, enfim, do mal, do seu poder, pois tento habitualmente afastar esse pensamento. Ele me desafia demais, força-me a compreender certas mortes inexplicáveis, certos suicídios. Sim, muitas almas, muito mais almas do que ousamos imaginar, que parecem indiferentes a qualquer religião ou mesmo a toda a moral, devem, num dia excepcional, um instante é o suficiente, ter adivinhado algo dessa possessão e desejado escapar dela a qualquer custo. A solidariedade no mal. Isso é que assusta. Pois os crimes, por mais atrozes que possam ser, não ensinam mais sobre a natureza do mal do que as mais altas obras dos santos sobre o esplendor de Deus. Quando no seminário maior começamos a estudar esses livros que um jornalista franco-maçom do século passado, Léo Táxio, acho eu, tinha posto à disposição do público sob o título enganador, aliás, de Livro Secreto dos Confessores, o que nos impressionou imediatamente foi a extrema pobreza de meios que o homem dispõe para, não digo ofender, mas ultrajar a Deus, plagiar miseravelmente os demônios. Pois Satã é um mestre implacável. Ele não ordenaria, como o outro, com sua simplicidade divina, imitai-me. Ele não suporta que suas vítimas se assemelhem a ele. Só lhes permite uma caricatura grosseira, abjeta, impotente, com a qual se regozija, sim, sem saciar-se jamais, a feroz ironia do abismo. O mundo do mal, em suma, escapa enormemente ao alcance do nosso espírito. Aliás, nem sempre consigo imaginá-lo como um mundo, um universo. Ele será sempre apenas um esboço, o esboço de uma criação horrorosa, abortada, no extremo limite do ser. Penso nesses bolsões pastosos e translúcidos do mar. Que importa ao monstro um criminoso a mais ou a menos?
Ele devora instantaneamente o seu crime, incorpora-o à sua espantosa substância, digere-o sem sair um momento da sua horripilante, da sua eterna imobilidade. Mas o historiador, o moralista, até o filósofo, só querem ver o criminoso. Refazem o mal à imagem e semelhança do homem. Não fazem nenhuma ideia do mal em si mesmo. Essa enorme aspiração do vazio, do nada. Pois se nossa espécie deve perecer, ela vai perecer de desgosto, de tédio. A pessoa humana terá sido lentamente corroída, como a madeira é destruída por esses cogumelos invisíveis que, em algumas semanas, fazem de um pedaço de carvalho uma matéria esponjosa que o dedo penetra sem esforço. E o moralista discutirá as paixões, o homem de Estado multiplicará os policiais e os funcionários, o educador redigirá os planos de ensino. Gastarão tesouros para trabalhar inutilmente uma massa já sem fermento. E, por exemplo, essas guerras generalizadas que parecem testemunhar uma atividade prodigiosa do homem, quando, pelo contrário, denunciam sua crescente apatia. Eles acabarão levando para o matadouro, em datas regulares, imensos rebanhos resignados. Dizem que, depois de milhares de séculos, a Terra ainda está em plena juventude, como nos primeiros estágios de sua evolução planetária. O mal? O mal também ele está começando. Meu Deus. Presumi demais de minhas forças. Vós me lançastes no desespero como se lança a água a um animalzinho recém-nascido, ainda cego. Esta noite parece que não vai acabar nunca. Lá fora o ar é tão calmo, tão puro, que ouço distintamente a cada quarto de hora o grande relógio da igreja de Morienval, a 3 quilômetros. Sem dúvida, um homem calmo sorriria da minha angústia. Mas pode-se dominar um pressentimento? Como foi que eu a deixei partir? Por que não a chamei? A carta estava ali sobre a mesa. Eu a tinha tirado sem querer do bolso, com um punhado de papéis. Detalhe estranho, incompreensível. Eu não pensava mais nela. Tive que, aliás, fazer um grande esforço de vontade, de atenção, para reencontrar no fundo de mim mesmo o impulso irresistível que me fez pronunciar as palavras que ainda ouço agora. Dê-me a carta. Eu disse isso mesmo? É o que me pergunto. É possível que, levada pelo medo, pelo remorso, ela tenha considerado impossível esconder seu segredo de mim, e me tenha dado a carta espontaneamente. Minha imaginação fez o resto. Acabo de lançar a carta no fogo sem lê-la. Fiquei observando o pequeno incêndio. Do envelope comido pelas chamas, soltou um pequeno papel, um pedaço de papel, que logo carbonizou-se. Algumas letras desenharam-se por um segundo, brancas sobre o fundo negro. E acho que vi distintamente adeus. Minhas dores de estômago voltaram, horríveis, intoleráveis. Tenho que resistir à vontade de deitar-me no chão, de rolar gemendo como um animal. Só Deus sabe o que eu sofro. Será que ele sabe? Esta última frase, escrita na margem, está rasurada.